Olá, estamos de volta com mais uma aula de série de vídeos aulas e hoje nós vamos ver sobre funcionalismo. Bom, o que é funcionalismo? É uma teoria que ela recobre as ciências humanas e certamente ela, sendo da linguística, ela irá fazer um bom uso desse paradigma explicativo do fenômeno humano, da linguagem e do contexto social. A gente sabe que há uma estreita relação entre a palavra função e a palavra relação. Função significa relação, ou seja, função quer dizer relação. Qual a relação entre as coisas, entre o sujeito, entre as instituições? Quando se pensa em função, pensamos diretamente na relação. Isto é, nós queremos responder pergunta que explica a relação e o porquê das coisas. Como isso se revela? Com determinado elemento e tantas outras questões voltadas à função e à relação. No funcionalismo, há uma relação direta entre forma e função. Forma e função. Agora, pelo ponto de vista interno da língua, dialogando diretamente sobre o funcionalismo linguístico, ou seja, vamos aqui agora abordar sobre o comportamento do sujeito que usa a língua. Então, essa relação entre forma tem a ver com a estrutura interna da língua. Um exemplo, quando eu digo a seguinte frase: Olá, Marta, tudo bem com você? Ou Olá, Martinha, tudo bem com você? Você consegue observar que na própria palavra Marta e Martinha demonstra uma relação do sujeito com o outro. E para entendermos melhor, a língua vai denunciar qual relação que o falante, aqui quando eu me expresso falante, é aquele que profere, é o emissor da fala, não só apenas no sentido de falar, mas de emitir. Tem o seu ouvinte. Nesse caso aqui, o seu ouvinte não é só o ato de ouvir, é aquele receptor, aquele que recebe a mensagem. Então, repetindo, para entendermos melhor, a língua vai denunciar qual a relação que o falante tem com o seu ouvinte. Quando ele, o falante, escolhe para crescer determinados sufixos, seja ele aumentativo ou diminutivo, de forma mais morfológica, mostra que há uma afetividade ou, quem sabe, um distanciamento desse enunciado proferido entre esse falante e o ouvinte, ou entre esses interlocutores. Certamente, quando encontramos alguém extremamente querido ou que amamos, naturalmente temos a tendência já de colocar nomes de forma mais diminutiva ou até mesmo aumentativa. Isso porque vai apontar numa direção que representa características físicas desse sujeito. Vamos dar um exemplo. Se um homem ou uma mulher que tem 1,90 m se chama Marcos ou a Marta. Vamos pegar mais um exemplo de um homem que tem 1,90 m e ele se chama Marcos. Se você tem afinidade, você certamente irá chamar ele de Marcão. Por quê? Porque provavelmente ele tem a altura, então você vai mencionar que ele é o Marcão.
Ou se o Marcos, esse mesmo Marcos, tivesse 1,5 m, certamente você vai atribuir o diminutivo ao nome dele. Mas a gente pode também chamar de Marcão por um aspecto de adjetivo, por um adjetivo, seja ele bondoso, generoso, que essa pessoa possui. Você percebe que não é por acaso que usamos essas possibilidades que a língua nos permite no uso da linguagem? Então, o funcionalismo tenta explicar o porquê do sujeito fazer essas relações, essas mudanças na forma da língua. Então, compreendendo, função quer dizer qual a relação entre a forma e o significado na língua. Um outro exemplo. A escolha da palavra computador, para aquele objeto como teclado, mouse, monitor, CPU, que nós conhecemos na língua portuguesa, mas que originalmente ele foi criado, surgiu pelos americanos pela expressão de computar, e que tomou emprestado lá do latim, cujo significado é ordenar, contabilizar, organizar, que também representa a função que esse objeto, computador, foi nomeado e como ele vai exercer a sua função. Compreendeste? Já em outros países, como Portugal, não escolheram usar a palavra computador. Escolheram usar a palavra ordenador. Isso mesmo, ordenador. Percebe que o significado dessa máquina, desse computador, dá mais sentido ao que ela realmente exerce na sua função? Então, veja, há uma relação entre a forma e o significado. Agora pergunta: qual é a razão entre um nome que alguém definiu ou que alguém resolveu dar para uma pessoa ou um objeto, que também há uma relação entre a forma da palavra em determinados contextos que nos permite expressar de alguma maneira e outros não? Podemos atribuir aos contextos formais e informais, certo? Outro exemplo que podemos citar aqui. A aula da professora Flávia foi legal. Essa frase representa uma informalidade ao se referir à aula e à professora. Isso se você estiver entre seus colegas de turma. Se você estiver no contexto onde usar essa expressão informal te permitir, você fará uso da expressão legal. Isso é uma forma linguística do uso da língua. O que significa quando selecionamos uma palavra e não a outra qualquer, tendo como base no contexto. Então, elaborando como questão, o que significa quando nós iremos selecionar uma palavra, vamos escolher uma palavra e não escolhemos outra, tendo como base o contexto. Significa com quem estou falando, onde eu estou falando e também o motivo para explicar o porquê faço determinadas escolhas quando eu estou me expressando. Se eu estiver numa entrevista de emprego, eu vou precisar certamente verificar o ramo que a empresa trabalha para atribuir o meu discurso. Que tipo de fala devo manter? O contexto que será realizado essa entrevista, qual tipo de roupa, o cabelo como deve estar, o meu próprio comportamento para essa entrevista. O
que isso quer dizer? Socialmente, temos um regulador que equilibra o modo como falamos de acordo com o contexto que estamos. E quem explica esses exemplos? Aí que chegamos. A abordagem teórica funcionalista, ela vem explicar qual a função de ser mais informal ou qual a função de ser menos informal. Porque diante das diversidades de situações do uso da língua, você vai perceber que é uma relação direta no funcionalismo da palavra com relação ao uso da língua. Nossa prática num comportamento linguístico é porque temos alguma razão para realizar. Então, resumindo, a função significa relação. Função significa relação. Primeiro, nós temos três. Primeiro, relações entre formas, que essa é uma função interna. Um exemplo, pedra e pedrinha. Segundo, a relação entre forma e significado. Essa é uma função semântica, como foi citado o computador. Terceiro, relações entre as formas da palavra e o contexto de uso. Essa é uma função externa. O exemplo citado foi a frase, a sentença, a aula da professora Flávia foi legal. Agora, a pergunta é, o que caracteriza o funcionalismo na linguística? Boa pergunta. Sabemos que a antropologia, a psicologia, o serviço social, a administração, quase todas as ciências humanas utilizaram o funcionalismo como uma teoria explicativa para suas metodologias de pesquisas. O que, de fato, particulariza o funcionalismo para os estudos da linguagem. Agora, parafraseando Neves, desse livro aqui, da gramática funcional, onde ela expressa a interação, o discurso, o texto, faço uma citação direta, que ela diz: o estudo da relação entre as estruturas gramaticais das línguas e os diferentes contextos comunicativos em que são usados é que tem a abordagem funcionalista. Eu disse que era uma citação direta, mas é uma citação indireta, por isso parafraseando. Antes, é importante nós compreendermos o que faz o funcionalista dentro do funcionalismo. Bom, ele analisa os reais da fala, pois os usos reais da fala são aqueles que sofrem pressões do próprio contexto que está inserido. Sabemos que isso é fato, ou seja, não se idealiza a linguagem. Para o funcionalismo, não interessa criar uma situação artificial, inventada, para realizar uma análise linguística. As análises são realizadas de um uso real da língua, pois nessas condições há possibilidade de explicar o porquê o sujeito está escolhendo determinadas palavras. Em suma, só interessa ao funcionalismo estudar, analisar situações reais do uso da língua. Por que isso? Porque o contexto vai explicar, ele vai apresentar pistas linguísticas daquele lexema, palavra, daquela maneira formal ou informal do falante da língua. Enfim,
é o contexto que interessa ao funcionalismo, porque ele dá opções de explicação do uso da língua. Lembrando que também, além do contexto, podemos caracterizar o funcionalismo na linguística pela crença das estruturas fonológicas, sintáticas, semânticas das línguas, que são determinadas pelas funções sociais da variação linguística que está adequada ao contexto de uso que os sujeitos utilizam. Vejamos alguns exemplos. Estou passado. Essa frase mostra que o sujeito está no contexto informal do uso da língua. Porque se ele estivesse no contexto formal, a sentença não seria dessa forma. Ela seria de outra forma. Seria estou surpreso. Inclusive a entonação da fala. Essa opção lexical da língua, ela determina a situação, o que está ocorrendo. Se é de uso formal ou informal. Compreendeu? As palavras são sinônimas, semelhantes, mas são mais adequadas a determinados contextos. Ou seja, essas variações, sendo utilizadas pelo contexto de aprendizagem e pelo contexto de uso, pois somos seres que imitamos comportamento. Um exemplo disso é a psicologia evolutiva do desenvolvimento, que diz que somos a soma de 5 pessoas com as quais mais conversamos diariamente. Se você está num ambiente em que a maioria das pessoas falam com algum sotaque ou alguma forma de falar, naturalmente essa tendência é fazer o uso dessa forma, desse sotaque, nesta região que você está inserido. O funcionalismo, o que é o funcionalista, ele vai explicar os motivos disso, os motivos regionais, a forma da escolha deste sotaque. A sociolinguística, ela analisa essas particularidades do uso da língua em relação ao jeito, ao sotaque de uma determinada região. Perceberam essa relação? Ficou claro? A ideia de variação linguística vai depender de fatores externos ao uso da língua. Bom, então, para começarmos a fechar essa primeira parte, o funcionalismo em relação ao estruturalismo e o formalismo é um paradigma linguístico, ou seja, é uma teoria ampla. O funcionalismo, né, é uma teoria ampla que acolhe outras teorias menores. Então, o funcionalismo, ele vai nascer, por incrível que pareça, dentro do estruturalismo. E isso aconteceu com o estruturalista da época, Jacobson. Não tem sinal para ele. Se vocês tiverem, vocês podem compartilhar. Pelo menos eu não conheço. Esse autor, ele desenvolveu a teoria das funções da linguagem. Sim, ele mesmo. Ele era estruturalista. Ele fazia análises fonéticas e fonológicas das mudanças que hoje nós percebemos da história linguística. Então, Jacobson começa a ter outros interesses e também começa a inserir nos estudos da linguagem o teatro e a poesia. Por isso que ele foi considerado o poeta da linguística. Foi ele quem deu o início para o nascimento desse movimento funcionalista. Assim como lá na América, Sapir. Ele percebeu que as transformações sintáticas e as transformações semânticas estavam ocorrendo na língua americana e também nas indígenas, que eles costumavam a descrever, pesquisar, estudar, para não deixar essas línguas morrerem.
observava motivações que provocavam essas mudanças. Lá na América, Sapir é um dos primeiros a adotar essa ideia de descobrir qual a motivação externa de uma mudança na linguagem. Sapir, ele explica também que, além dele na época ter sido também estruturalista, como apresentei lá no primeiro vídeo sobre a distinta abordagem estruturalista linguística, Sapir, ele na hipótese de Sapir-Whorf, ele vai apresentar essa mudança na linguagem. Então, quando nós estudamos esses movimentos estruturalistas, nós percebemos que eles passam para o funcionalismo. Lá em Londres, por exemplo, a Escola de Londres, France, ele recebe uma forte influência, depois começa a estudar cientificamente a linguagem. Ele destaca que o estruturalismo foi o primeiro modelo que usa claramente os elementos científicos, que são o objeto e o método, proposto pelo livro do curso de Linguística Geral de Saussure, onde é inaugurado o estruturalismo. Então, partindo dessa ideia de concepção científica histórica da linguagem, a influência do antropólogo conhecido lá na Escola de Londres, o pesquisador France, faz com que se desvie do estruturalismo e entre no funcionalismo, com uma abordagem para descobrir qual a razão e essa motivação das mudanças linguísticas. France, ele vai influenciar diretamente Halliday, o teórico que se preocupa em descobrir onde está a ocorrência da nossa fala, onde está essas amarrações que vamos realizando ao longo do discurso. Sobre os vários percursores que conhecemos hoje dos grandes estudiosos da linguagem, o funcionalismo exerceu uma influência. Assim como, entre outros filósofos, o Auster, que escreveu o livro Quando Dizer é Fazer, ele revolucionou os estudos filosóficos que olhavam para a linguagem. Aquele que propôs a teoria dos atos de fala. Ele também foi influenciado amplamente pela ideia de buscar, de ir ao encontro das razões que faz com que as pessoas não utilizem as palavras e a linguagem verbal, sempre de forma literal. Foi uma grande contribuição de Auster. Foi dizer que nós não só descrevemos, representamos as coisas do mundo quando falamos, mas nós também fazemos. Nós praticamos uma ação quando dizemos alguma coisa e percebe-se quando estudamos o funcionamento nas instituições da linguagem. Auster, ele vai explicar com muita clareza que só pessoas credenciadas podem dizer, ao dizer, modificar o estado de alguma coisa. Um exemplo: a instituição jurídica num tribunal. Só o juiz togado, credenciado, pode dar liberdade ou pode dar voz de prisão ao réu. O juiz pode dizer: considero o réu inocente e ficar livre de todas as acusações. Ou pode o juiz dizer que o réu é culpado e aquela situação de réu passa a ser um apenado. Um outro exemplo, num casamento, que é uma outra instituição de cartório. Só o sacerdote ou o juiz
que vai explicar, o sacerdote juiz que pode, né? Repetindo, sou o sacerdote juiz, pode e são credenciados para dizer: eu vos considero marido e mulher. Portanto, estão casados. Naquela situação civil que vai modificar completamente o estado de solteiro para casado. Essas observações de Austin, o filósofo, que se preocupava diretamente com a linguagem, nos mostra também a força do funcionalismo. Ou seja, dizer que a linguagem é uma forma de agir, de tentar explicar o que nós fazemos quando dizemos alguma coisa. Compreendeu? Bom, além de Austin, Sartre, que foi um contribuidor, podemos até assim considerar, das ideias de Austin na América, escrevendo livros numa perspectiva também bem semelhante ao autor, recebeu uma influência do funcionalismo. A gramática de papel e de referência é um capítulo à parte para vocês estudarem sobre a influência do funcionalismo. Os trabalhos como Gibbon na América, Dooley, Schaeffer, Hopper, Derlance, Dubois e entre outros como Chomsky. Esses autores, muitos deles ainda estão vivos, eles trabalham sobre essa tendência na força desse impacto, desse paradigma que enaltece o funcionalista. No entanto, contemporaneamente, não podemos esquecer, temos Lakoff e Lencaker, que também tem essa influência muito da ideia geral do funcionalismo. Em suas análises linguísticas, assim como a linguística cognitiva ou funcional, que procura explicar como nós aprendemos conhecimento, não apenas por meio da linguagem, mas sobretudo por meio das nossas experiências sensorial e motoras. Um conceito de estar dentro ou fora de algo. Ele é compreendido quando uma criança, na mais tenra idade, começa a engatinhar ou andar e a mãe vai dizer: sai debaixo dessa cama ou sai de cima desta cama. Esses conceitos não importa a forma linguística. O que vai importar é a experiência desse sujeito estar dentro, estar fora, estar em cima, estar embaixo da cama ou qualquer outro objeto. O conceito é aprendido pela experiência vivida, pelo sujeito. O conceito é aprendido pela experiência vivida pelo sujeito. Isso independente da língua. O sujeito vai internalizar o conceito que essas palavras se ligam. A vinculação da gramática como um discurso, buscando explicar a forma da língua com base nas funções que ela desempenha na comunicação. O funcionalista vai partir de dados reais, ou seja, do contexto, para poder explicar o funcionamento da linguagem. Isto é, não é negociável de forma alguma nas análises funcionalistas. Também a chamada linguística sistêmico-funcional é a mais recente teoria, né, ou mais recentemente os teóricos Chris e Levin, eles desenvolvem o que chamamos de letramento visual ou gramática visual, mostrando que nós construímos sentidos hoje
pareando com a linguagem, com a linguística verbal e a linguística visual. Eles fizeram um levantamento usando telejornal, livros didáticos, mostrando que lá na década de 60 até a década de 90, houve um emparelhamento entre a imagem e o texto. Bom, agora sim, fechando essa primeira etapa, vocês perceberam que são muitas teorias que foram influenciadas pelo funcionalismo. Você até pode fazer uma pesquisa na internet desse conteúdo que eu estou apresentando, que estou indicando para vocês, que vocês vão encontrar muitas informações acerca disso. E vocês podem até ter uma noção mais clara sobre algum determinado abordagem aqui que eu destaquei, e onde vocês podem alcançar de sobremaneira ou em longa escala o que o funcionalismo é nos estudos da linguagem. Para isso, então, teremos um segundo vídeo sobre o funcionalismo, por ser uma teoria gigantesca, e é uma teoria que eu tenho mais afinidade, é uma teoria que eu trabalho há mais tempo, e as minhas pesquisas estão voltadas à linguística cognitiva, ou funcionalismo, dessa gramática funcional, e eu vou então me aprofundar um pouco mais, por isso que os vídeos são um pouquinho maior. E quando eu trouxe também a questão do estruturalismo, e ele também foi um conteúdo maior, justamente porque o funcionalismo ele tem alguns elementos lá do estruturalismo, justamente para, na gramática funcional, fazer essas análises. Então, agora, ainda dentro do funcionalismo, eu vou apresentar para vocês o segundo vídeo, a segunda parte. Obrigada!